Pessoas quando chegam aqui ou vão fazer uma oração e tudo, fala assim: eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. E na verdade, nós não sabemos. Nós não sabemos como cada um entrou aqui nessa noite, o que cada um trouxe aí no seu coração nessa noite, o que cada um veio entregar ou veio buscar. Mas na maioria das vezes nós viemos buscar. Ao invés de nós virmos aqui entregar um culto ao Senhor, a nossa adoração, nós estamos mais para buscar do que para entregar. E realmente, nós não sabemos como cada um entrou aqui. Mas existe um que sabe, e existe um que responde, e existe um que conhece, e ele é capaz de sondar o seu coração, e ele é capaz de te dar a resposta que você anseia, de fazer o milagre que você precisa. Mas você tem que estar disposto a isso. Você tem que estar disposto a abrir o seu coração e permitir que ele faça ali o que precisa ser feito. Muitas vezes nós colocamos regras, nós colocamos limites para Deus agir na nossa vida. Nós queremos que Ele haja pelos nossos métodos, pelos nossos caminhos, e Ele não é assim. Ele tem a liberdade e Ele age segundo a sua vontade, e no tempo dEle, não é? E hoje nós vamos falar um pouco disso. O tema da nossa palavra de hoje é: levanta-te, porque a tua história não acabou. Ela está em João 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. E esta é uma palavra bem conhecida pelos irmãos. Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer também a minha família, meu pai, a minha mãe, meu filho, meu cunhado, que vieram aqui me prestigiar nessa noite. Que Deus possa falar grandemente com vocês. E os demais visitantes também, né? Sejam muito bem-vindos. Vamos ler. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia um certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amados, essa história é muito conhecida, não é? Incrível que eu estava olhando a respeito do tanque, e ele foi descoberto as suas ruínas. Até então ele era muito questionado se existia ou não, mas se você for ver as últimas notícias, vão ver que eles descobriram ali as ruínas dele, e bate exatamente com a descrição que fala na Bíblia. Então esse tanque, ele existiu mesmo, né? Então, o cenário da espera, ali era o cenário da espera. A Bíblia fala aqui que havia ali todo tipo de gente que necessitava de cura. E com certeza ali havia muitos também que estavam há muito tempo ali. Ali também era um lugar de esperança, naquele tanque. Porque para aquela época, muitas e muitas doenças e coisas só era curado através de um milagre. A medicina não tinha os recursos que nós temos hoje. Então muitos estavam ali, mas nem todos conseguiam se mover também. Existiam cegos, paralíticos, de todas as enfermidades, de tudo quanto é jeito ali. E ali tinha o que nós vamos estudar hoje, um paralítico, há 38 anos, esperando que alguma coisa mudasse ali. Amados, quem aqui tem
Menos de 38 anos. Só levantar a mão, né? Imagina vocês, é uma vida, 38 anos. É uma vida inteira, né? Uma vida inteira. E, da mesma forma, talvez é que hoje tem alguém que esteja preso a um ciclo que está muito longo. Talvez esteja preso a uma coisa que também está demorando muito. E aguardando uma resposta, que só o mover das águas poderia mudar a situação. Um verdadeiro milagre. Talvez você se encontre na mesma situação daquele paralítico, há muitos e muitos anos esperando o mover das águas. Já passou muito tempo, a sua oração até diminuiu pela situação. Então você vê as pessoas à sua volta conquistando genuínos milagres, mas a sua vez ainda não chegou. Você olha, fulano conseguiu, estava orando ali, conseguiu, fulano conseguiu, Beltrano conseguiu, mas parece que a sua vez ainda não chegou, e você fica preocupado. Uma semana é muito tempo, um ano, 10 anos, talvez uma vida inteira, é muito tempo de espera, e você continua ali, sentado à beira daquele tanque. Talvez vocês já compreenderam que não estamos falando só apenas de milagres físicos, mas nós também estamos falando hoje de milagres espirituais, de situações complexas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, mudanças que são quase impossíveis, libertação de vícios, um casamento à beira do colapso, um perdão que nunca chega, uma ferida que nunca cicatriza, uma doença sem cura, uma conversão que há tanto tempo é esperada, uma mudança de comportamento. Nós estamos falando de tudo isso e muito mais nessa noite. Talvez eu não citei aqui a sua espera, o seu desejo, mas você já está ali angustiado, agoniado há muito tempo esperando. Todos temos as nossas petições íntimas. Cada um aqui, se eu for passar aqui um caderno aqui, ó, anota aí, porque o Senhor hoje vai te atender. Eu tenho certeza que esse caderno enche, e talvez algumas pessoas queiram colocar ali 2, 3 coisas. É só uma que vai me atender, mas eu preciso tanto de mais, eu preciso tanto, tem muita coisa enraizada aqui no nosso coração, que muitas vezes a gente luta em secreto, nós choramos escondido, nós sofremos calados, nos sentimos como o paralítico do tanque de Betesda. Talvez o seu sofrimento só você consegue enxergar, você olha para os lados e ninguém te estende a mão, ninguém vê o que você está passando no seu secreto. Parece que não há quem te ajude, não há quem me ajude. Quando nós pensamos que vai acontecer, não, agora vai acontecer, a vida vai dar uma reviravolta e nós voltamos ao ponto de partida, ao ponto inicial. Não aconteceu. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que há momentos em nossa vida que só Deus pode interromper para iniciar um novo capítulo. Há momentos que Ele vai dar um basta e vai iniciar um novo capítulo na sua vida e na minha vida também. Então hoje eu gostaria de refletir com vocês 5 pontos nessa história que é muito interessante, que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido, né? E o primeiro deles é que Jesus sempre vê o que ninguém vê. Jesus sempre vê o que ninguém vê. Observe aí no capítulo 5, no versículo 6. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: quer ser curado? Jesus chegou ali, ele não conhecia ninguém, mas ele de cara já viu aquele homem ali, que estava ali, havia 38 anos. Nós vimos aqui um contexto histórico, ele é rico de detalhes.
Aquele homem já estava ali há muito tempo. Ninguém conhece a rotina desse homem, ninguém sabe se levava ele para lá todo dia, se buscava, ninguém conhece, mas aquela rotina ali, e ele, a Bíblia cita, já era longa, muito longa ali. A multidão que frequentava ali não via esse homem, não enxergava as suas necessidades, eram alheias ao sofrimento daquele homem ali. A maior parte das pessoas que estavam ali naquele local, elas também estavam em busca de alguma coisa, de alguma cura, de alguma libertação. Talvez a igreja hoje também seja um grande tanque de Betesda, onde a maioria está doente, ou da alma, ou do corpo, sofrendo algum mal, estão aqui a procurar uma cura. Mas nessa busca, nós esquecemos de ver, de olhar ao nosso redor e ver as pessoas que estão precisando de ajuda, porque nós, cada um, chegamos aqui concentrado no que nós estamos precisando, no que nós estamos buscando, e a gente não vê que tem alguém necessitando de uma mão amiga, às vezes de um abraço, de serem conduzidas até aquele que é capaz de fazer o verdadeiro milagre. Nós estamos olhando para nós mesmos, buscando os nossos próprios interesses. Mas o mais importante da história é que por ali passou um homem, Jesus, e ele viu. Jesus viu. Jesus viu aquele homem que estava ali há 38 anos. Mas ele não só viu a sua condição física, ele também viu a história daquele homem. Ele viu o cansaço daquele homem, a dor que estava ali acumulada há quanto tempo. Jesus viu tudo isso. Ele viu. Deus, ele não ignora os processos longos, ele considera cada um deles. E eu gosto sempre de citar aqui o caso de Isaac, que casou com uma esposa estéril. E a promessa é que ele seria pai de uma grande nação. Mas ele já teve o exemplo em casa. A sua mãe também era estéril, não era? E ele começa a orar. Vocês lembram da história? Ele começa a orar. Quantos anos nós oraríamos? Eu não vou falar anos não, meses, né? Ele orou por quanto tempo? 20 anos. 20 longos anos. Ele não desistiu de orar. Ele não desistiu. E foi um processo curto? Não, foi um processo longo. Sabe, isso nos ensina que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. O seu processo é legítimo. Tenha essa certeza. Deus tem visto a sua condição. Ele conhece a sua história, sabe do seu cansaço, Ele conhece a sua dor, Ele sabe do seu sofrimento. A Bíblia diz lá em Salmo 56, versículo 8. 8. Contaste os meus passos, quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Não estão as tuas lágrimas escritas no livro do Senhor? O seu choro, amado, não é em vão. O seu sofrimento não é em vão. Ele valoriza profundamente cada lágrima derramada. Ele valoriza cada minuto que você se dedicou a pedir, a orar, a sofrer. Cada oração feita. E sobre as orações, ainda tem algo mais especial, que fala que as nossas orações são recolhidas em taças de ouro. Apocalipse 5, versículo 8 fala isso. Mesmo quando ninguém vê,
E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém perceba o seu sofrimento, a sua luta, mesmo que ninguém venha em seu auxílio, Jesus não passa por você como mais um na multidão. As orações que você acha que não surtiram efeito, elas estão todas lá, nas taças de ouro. Se a gente soubesse o poder da oração, a gente dedicava mais tempo a elas. Ele valoriza cada minuto, cada palavra, cada uma delas, em especiais, aquela que sai do seu coração, aquela que sai sincera, aquela que você não perde tempo, aquela que você pede do fundo da sua alma. O Senhor valoriza cada uma delas. Então você não está passando desapercebido, não. Jesus te vê. Ele te conhece, a sua história está no seu livro. Foi ele quem escreveu de próprio punho a sua história. Sabe, nós nos esquecemos disso. Ele não perdeu o controle da sua vida, da sua situação, da minha situação. Ele conhece cada linha que tem para frente, o que já foi escrito. Você é importante para ele. Você e eu somos importantes para Deus. Esse foi o primeiro ponto. Jesus sempre vê o que ninguém vê. Então, quando você acha que está no seu secreto, Deus está ali com você. Quando você pensa que ninguém sabe, ninguém sabe. Mas o importante é Ele saber. O segundo ponto que eu quero refletir é que Jesus faz a pergunta que revela o coração. Era claro que ele queria ser curado. Era lógico. Queres ser curado? O homem ali há 38 anos. Parece óbvio, não parece? Queres ser curado? Mas parece óbvio que ele quer ser curado, sim, mas Jesus toca no ponto da vontade e não apenas na necessidade dele. Às vezes a dor se torna tão familiar que a pessoa perde a expectativa. 38 anos ali. É muita dor, é muito sofrimento. Ele não tinha expectativa nenhuma de ser curado. Ele mesmo se justifica ali. Ele nem fala, eu quero mais, não. Sempre que eu tento, alguém vai na minha frente. Quer um exemplo? Quantos aqui já não oram mais por determinadas situações porque acostumaram com elas? Já não tem mais nenhuma ilusão, não tem nenhuma fé mais que vai acontecer. Se entregaram. Quantas orações você deixou de fazer porque orou até um determinado tempo? Eu vou parar de orar. Gente, não é só comigo que aconteceu isso. Eu tenho certeza que você já passou por isso também. Vamos ser mais específicos então. Um filho que bebe, um exemplo. Ou que fuma, né? Preso a um vício qualquer. Você ora por ele. Senhor, liberta meu filho. Senhor, eu coloco meu filho na tua presença. Mas você foi vencida pelo tempo. Pelo seu tempo. Nós somos vencidos pelo nosso tempo. Nós não conseguimos acreditar que aquilo possa acontecer. Então, nós paramos de orar. Deus não força nenhuma transformação. Ele desperta o desejo, ele reacende a esperança, ele confronta as acomodações. E é isso que ele está fazendo conosco aqui hoje. Ele está nos confrontando. Talvez ele está te perguntando, você parou? E tem uma história que ilustra isso. Uma senhora que costumava orar por muita coisa, e orava, quando a coisa estava quase acontecendo, ela parava de orar. Quando ela começava a orar de novo, por outra coisa, orava, quando estava quase acontecendo,
ela parava de orar, porque ela não tinha persistência. E aí ela morreu, chegou lá no céu, Deus foi levar ela no lugar que ela ia ficar, uma casa linda, maravilhosa, e aquele tanto de pacote de presente, aquela coisa, Senhor, mas o que é isso? Essas aí eram as orações que você fazia, já tinha até embrulhado para entregar, mas você parou de orar, eles ficaram aqui. E às vezes nós estamos quase recebendo, quase, é lógico que é uma ilustração, mas às vezes nós estamos quase recebendo e nós desistimos. Talvez se eu tivesse persistido um pouco mais, um dia a mais, sabe um bom momento, uma boa coisa para a gente começar o nosso dia? É você começar o dia assim, hoje o meu milagre vai chegar. Hoje eu tenho plena convicção e fé que Deus vai me entregar o que eu tenho buscado. E no outro dia, de novo. E no outro dia, de novo. Porque a gente tem que acreditar no processo, no caminho. Nós temos que aproveitar a presença de Deus conosco com alegria, enquanto nós estamos no processo, no caminho, não só lá no resultado final. E se o resultado final for negativo, não é? Que decepção. Então aproveita a companhia de Jesus no seu dia a dia, se alegra no Espírito Santo do Senhor. Não foi hoje, mas vai ser amanhã. Não foi amanhã, mas vai ser depois, e você de fé em fé, o justo viverá pela fé, amados, pela fé, que é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem, mas que você sente, que você consegue tocar, porque você tem fé. Por qual razão você enfraqueceu? O que tem te desmotivado? É uma causa impossível aos seus olhos? Às vezes até a gente já sabia disso quando começou a orar. Um exemplo? Então vamos para um exemplo. Um câncer, diagnóstico, câncer, está bravo, está difícil. Você já começa orando pensando que é impossível. Nó! E aí bate o desespero. Ele vem primeiro. O desespero vem primeiro, o medo vem primeiro, e já nem devia existir. A gente tinha que começar já com fé, com muita fé, porque às vezes não é fácil. E na verdade, a maioria das vezes não é fácil mesmo, mas é necessário. Nós precisamos nos alegrar em Deus durante a nossa caminhada, porque quando nós virmos o resultado, nós não vamos ter decepção, porque o Senhor nos prepara, tanto para o resultado positivo, quanto para o resultado negativo. Você vai orando, você vai conhecendo a vontade do Senhor, e vai deixando de lado a sua vontade. Você vai deixar que a vontade de Deus prevaleça, porque ela é melhor. Como diz a menina que veio aqui na quinta, ela é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos entender que Deus está conosco enquanto as coisas acontecem. Ele não nos abandonou. Ele está conosco o tempo todo. E o terceiro ponto, a desculpa não impede o milagre. No versículo 7, quando Jesus pergunta para ele, olha o que ele responde: Senhor, não tenho ninguém. Senhor, eu não tenho ninguém. Pois se ele não tem ninguém, qual era a esperança dele de ser curado então, se não tinha ninguém ali para ajudar ele? Qual era a esperança dele? Ele não responde sim, eu quero, mas a pergunta que Jesus faz a ele responde com uma limitação: não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Ele olha para o que falta, não para o que está diante dele. O que falta? Uma pessoa para levar ele. E quem que está diante dele? Jesus. É o que acontece conosco o tempo todo. Olhamos para as circunstâncias que a vida nos proporciona. Olhamos para as barreiras,
para o tamanho dos problemas, para o tamanho da dificuldade. Não conseguimos enxergar as coisas com os nossos olhos da fé. Amados, Davi não viu o tamanho daquele gigante, a força daquele gigante, as armas que aquele gigante olhava. Aquela circunstância ali não abalou ele em nada, porque ele conhecia bem o Deus a quem ele servia. Eu não vou na minha força, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, Ele me dará a vitória, e eu ainda vou segurar a sua cabeça hoje, para mostrar que o Senhor é Deus. Às vezes nós vamos enfrentar os nossos gigantes, mas a primeira coisa que nós olhamos é o tamanho que ele é, a força que ele tem, a tempestade soprando, o vento, o barulho, e aquilo nos coloca muito medo, e a gente já chega perdendo. A gente já começa a batalha pensando que vai perder. Jesus não depende de recursos humanos para agir. Nunca dependeu de recursos humanos para agir. Quantas vezes nós poderíamos dizer, não tenho forças, eu não tenho apoio, não tenho... Aliás, quantas vezes nós poderíamos, não, quantas vezes nós já dizemos, nós já falamos isso. Não tenho forças, não tenho apoio, eu não tenho oportunidade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e então a gente se enche de desculpa. Lembra de Moisés? Senhor, eu não posso por causa disso, Senhor, eu não posso, Senhor, isso, eu não... Mas quem foi? Foi ele que foi. E Jesus responde, eu sou aquilo que você não tem. Eu sou aquilo que você não tem. Jesus é o que está te faltando. É o que está me faltando. Eu sei o que eu não tenho. Você está cansado de saber que você não tem isso, que você não tem aquilo, mas você tem Jesus. E tendo Jesus, você tem tudo. Tudo o que você precisa. Eu sou sua força, o apoio que você precisa. Eu sou a única oportunidade real. Tudo passa por mim. Sabe por quê? Porque Jesus é a porta. Se não passar por Jesus, não vem de Deus. Jesus é a porta para todas as coisas, para solucionar todas as coisas. Nós somos inimigos do tempo, quando o tempo não está a nosso favor. Nós somos inimigos dele. Agora, quando nós precisamos de muito tempo, a gente fica querendo que realmente demore. Mas quando ele não está a nosso favor, meu Deus, os ansiosos é que digam aí, né? Isso nos limita demais. A Bíblia diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu, está lá em Eclesiastes, né? Então, Deus tem o tempo certo para a resposta. E Ele, além disso, tem a resposta certa. E Ele não vai se sentir pressionado por seu desespero, pelo meu desespero, porque isso, porque aquilo outro. Não, nós não conseguimos pressionar Jesus. Nós não conseguimos pressionar Deus com a nossa pressa, com a nossa angústia, com nada. Nós não conseguimos pressionar Ele. Então, você tem a Cristo, Ele é a resposta para o que você não tem. Você não tem recursos? Eu já contei aqui o testemunho da minha mãe. Mãe, fica de pé, por favor, para eles conhecerem a senhora, quem não conhece. Fez 4 pontos safena, ficou 60 dias na UTI e está ali, um milagre. Sabe quem assinou o cheque? Deus. Sabe quanto ficaria, mais ou menos, o que ela fez? Pode sentar, mãe. Algo em torno de 700 mil reais. Eu tenho condição para isso? Eu tenho esse recurso? Não. Deus foi lá e assinou o cheque para mim. Não é por falta de recurso, amado. Nós não temos desculpa. Ele está diante de você, mas você prefere olhar para o que você não tem. Se foi Deus que mandou, faça. Ele mandou você ir? Vá. Vá para uma terra que eu te mostrarei. Não questione que terra, Senhor. Lá tem água, lá tem trabalho para mim, lá vai ter comida para mim. Não. Se Ele mandou,
Vá. Vá. Confia. Confia, porque Ele é o Senhor de tudo, do ouro, da prata, do tempo, de tudo. Não te falta nada, amado, quando você põe na sua cabeça, eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus, eu sou a pessoa mais rica do planeta. Não me falta nada. Não te falta nada, amado. Compara a sua vida, amado, com outras pessoas que estão por aí afora. Você vai ver que você é milionário. Milionário. O quinto ponto que nós queremos discutir é a ordem que ativa o milagre. Está no versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus toca nele? Jesus não toca nele, ele libera uma palavra. Levanta-te, toma o teu leito e anda. A cura vem acompanhada de responsabilidade. Levantar, carregar o que antes carregava ele, caminhar. O milagre não é apenas físico, Jesus dá uma direção para ele, o propósito, ele faz ele sair ali do comodismo, 38 anos. Imagina se ele duvidasse, ia chegar aos 50 anos. Há momentos em que Deus não vai mudar o cenário da sua vida, não vai mudar o cenário da minha vida, Ele vai mudar você, Ele vai mudar a mim, e você vai mudar o cenário, eu vou mudar o cenário está ali, da mesma forma, não mudou, mas Jesus vai mudar você, Jesus vai mudar o seu coração, o meu coração, e através disso nós vamos mudar esse cenário. Você já viu aquela historinha lá, que o cara tinha uma vaquinha ali, mas a família dele, daquela vaquinha ali, eles comiam tudo ali, e aquela vaquinha ali era o ganha-pão deles, mas era só aquilo, a vida toda ali, só com aquela vaquinha e com aquele leite. E um dia chegou um sábio lá, mais um jovem, e antes de ir embora, o que o sábio fez? Jogou a vaquinha dele no despenhadeiro abaixo, e a vaquinha dele morreu. O jovem ficou doido, não, mas o senhor não podia ter feito isso, não, era a única fonte deles, como é que isso acontece? Depois eles voltaram lá, o que tinha acontecido? Estavam prósperos, sabe por quê? Porque eles saíram do comodismo, os 38 anos, eles tiveram que dar os pulos deles, e foram procurar o que fazer, e acharam o que fazer. Nós achamos o que nós podemos fazer, quando a gente sai ali do comodismo, quando Jesus nos dá um empurrão, vai lá, meu filho, muda isso aí, muda essa história aí, sabe, não é você ficar olhando para o problema ali, ficar olhando, e o problema está te consumindo, e você não consegue ver outra coisa, você só vê o que você não tem, e Jesus está te mostrando o mundo, as maravilhas do mundo, mas você está preso, está focado naquilo que você não tem. O dia que você jogar aquilo ali fora, e procurar fazer, você vai mudar o cenário. Eu vou mudar o cenário, quando tão somente nós confiarmos no que Deus tem para nós. Confia, Deus tem planos bons, planos de fazer prosperar. Você vai tomar a atitude, você vai se levantar, você vai pegar aquilo que estava te carregando, que estava te fazendo prostrar, e vai mudar o rumo da sua história, dar uma nova direção a ela. Vai se deparar com o milagre de Deus. Esse milagre, no tanque de Betesda, inaugura uma nova história na vida daquele homem. Imediatamente, versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando seu leito, pôs-se a andar. O que demorou 38 anos, Jesus resolveu ali, num instante. Se a gente pensar no tempo cronológico, sabe que ele levou uns 10 minutos? Ali, naquela cena? Observe, 38 anos foi resolvido ali em 10 minutos. O que era rotina de dor se tornou testemunho. Ele saiu carregando a cama, o povo ainda quis questionar: meu filho, hoje é sábado, você não pode carregar essa cama aí não. O que ele fala? O homem que me curou me mandou carregar.
o que era paralisia virou ponto de partida. Quando Jesus chega, a espera termina. Quando Jesus fala, a história muda. Quando Ele ordena, a vida levanta. Esse Jesus te trouxe aqui hoje para falar isso para você. Individualmente, Ele está falando aí na sua história, no que representa para você aquela paralisia ali. A sua história de espera, de solidão, a sua história de luta, seja em qual área for, seja qual for. Ele fala, Ele está falando é com você e comigo. Se você está vivendo um tempo de longa espera, de frustração, de limitações, hoje Jesus te pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curado? Parece óbvio, se eu te perguntar agora, você quer ser curado? Você quer ter essa situação sua resolvida de uma vez por todas? Não parece óbvio se eu te perguntar, e se você me responder, sim, eu quero? Ou será que alguém vai falar assim, não, eu já me acostumei com esse sofrimento aqui, eu vou deixar mais um pouco, que eu já acostumei. Não, você não vai me dizer isso. Então ele te diz, levanta-te. Levanta-te. A sua história não acabou. Ela está apenas começando nas mãos dele, que é o Salvador. E agora eu vou fazer a pergunta para você. Você vai focar aí na sua história, no seu problema, na sua situação. Como diz lá no início, eu não sei qual é a sua situação, meu irmão, mas Ele sabe. E quando eu falar levanta-te, você vai levantar com a sua história na cabeça e vai acreditar que Ele vai resolver. E a nossa oração vai ser para que Ele resolva. E você vai sair daqui carregando a sua fé. A sua fé. E vai deixar aquilo que te paralisava para trás. É impossível? Não preocupa. Não preocupa. É especialista em coisas impossíveis. Você serve ao Deus que fez as 10 maravilhas lá no Egito. Vocês lembram delas? É o mesmo. Quando o povo se viu ali, acuado ali, o faraó vinha, a poeira levantando, os cavalos relinchando, eles olharam, é o mar, né? O que o Senhor falou? Marcha. Marcha. Para não. E o mar se abriu. Às vezes Deus vai fazer o mar se abrir para nós. Quando nós não vermos mais saída, Ele vai fazer o mar se abrir. E Ele é o único que pode pôr fim a esse capítulo que ainda está sendo escrito e te dar uma nova página, um novo rumo. Então, queres ser curado? Levanta-te. Aquele que quer ser curado, levanta-te. Nós vamos fazer a oração agora e você vai colocar isso na presença do Senhor. Não é na presença do pastor, porque eu também tenho as minhas coisas para colocar. Eu também quero ser curado. Eu também quero sair dessa porta aí para fora curado da minha situação. E você sabe muito bem qual é a sua situação. Aproveita que o Rei dos Reis está aqui olhando para você e te perguntando: queres ser curado? Senhor nosso Deus, amado Pai, está aqui, ó Pai, todas as pessoas que querem a Tua cura, Senhor. Ó Pai, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja de qual natureza for.